Olá, pessoal. Meu nome é Wesley, sou professor de Direito Penal e eu estou aqui para comentar com vocês as questões da prova da PF acerca da nossa disciplina. Né? Direito Penal aí caiu dos itens 68 ao 78, não foi uma prova difícil, o grau de dificuldade foi tranquilo, o acadêmico que estudou, o concurseiro que estudou não teve problema algum. A gente notou aí que, como a maioria dos concursos caiu parte geral, foi parte geral assim, descambou. E aí a parte especial caiu aí 3 crimes. Vamos começar então? No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, formas consumadas e tentadas do crime, culpabilidade, ilicitude e imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem. Só pelo enunciado a gente já nota toda a parte geral do direito penal. Item 68. Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere ainda que, sem desistir de seu intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio, com pena reduzida de 1 a 2/3. Falso ou verdadeiro? Primeiramente, o Aldo ele não chegou a matar o seu desafeto. Ele comprou a arma para tentar matar. Tentou uma vez, tentou outra e não conseguiu. Foi preso pela polícia. Ele não responde por tentativa de homicídio, porque a gente está na preparação, não houve execução de crime. Se a gente está na preparação e não houve ofensa ao bem jurídico, crime de homicídio eu não tenho. Então ele não responde pelo delito de homicídio. Por isso a alternativa é falsa. Ele vai responder, neste caso aqui, pelo porte de armas de fogo, porque ele não chegou a consumar o delito, mas por portar a arma já é um delito autônomo. Então a alternativa é falsa. Se ele tivesse consumado o homicídio ou tão somente ficado em tentativa, o delito de homicídio absorvia o porte legal de arma de fogo, princípio da consunção. Mas como só ficou na preparação, ele responde pelo porte de arma de fogo. Falsa. 69. Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado ato típico e antijurídico, em estado de absoluta inconsciência, em razão de estar voluntariamente sobre a influência do álcool. Nessa situação, Bartolomeu será apenado normalmente, por força da teoria da actio libera in causa. Verdadeira questão, pessoal. O estado de alcoolismo completo, ele exclui a culpabilidade. Mas nesse caso, ele bebeu para ter coragem de cometer o crime. Então é aquela famosa embriaguez pré-ordenada, que é uma causa de agravante da pena. Aplica-se, no caso, a teoria da actio libera in causa. O direito penal, então, ele analisa o caso no momento que o sujeito bebia para quê? Bebia para praticar o crime. Item verdadeiro. 770. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, indiscutível na jurisprudência, não exclui a responsabilidade de pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato delituoso, o que caracteriza o sistema paralelo de imputação ou da dupla imputação. Pessoal, a alternativa é muito boa. Olha só, ele afirmou indiscutível na jurisprudência, verdadeiro. A jurisprudência não discute mais se é permitido ou não a responsabilização da pessoa jurídica. Toda a jurisprudência admite. Alguns doutrinadores ainda não admitem essa possibilidade, mas a jurisprudência, a maior parte da doutrina penal, ela admite. E para a pessoa jurídica ser punida, é necessário o sistema da dupla imputação, previsto lá no artigo 3º da Lei 9.605. Tem que figurar no processo a pessoa física e a pessoa jurídica. Tendo pessoa física e pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode responder penalmente. Item verdadeiro. Item 71. Considere que um estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima, que antes tentara subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor.
mas, pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prosseguem na reação, infligindo-lhes graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente, mesmo contra o excesso. Pessoal, essa questão ela é um pouco mais complicadinha aí. Então, um sujeito ele inicia o delito de estupro e aí a vítima reage. A vítima reage, imobiliza o estuprador, mas aí acaba agindo em excesso de legítima defesa. Então, a primeira coisa que tem que ser observado aqui, não é legítima defesa da legítima defesa. Não é legítima defesa contra legítima defesa. A questão nos trouxe o seguinte, um excesso de legítima defesa por parte da vítima. A partir do momento que a vítima ela excede os contornos da legítima defesa, é possível sim uma legítima defesa sucessiva pelo agredido. Então a questão é falsa. O estuprador poderia valer-se sim de uma legítima defesa sucessiva. Lembrando tão somente que legítima defesa sucessiva, ela ocorre a partir do momento que há um excesso de legítima defesa. A questão é falsa, porque o estuprador poderia sim utilizar-se da legítima defesa. 7.2. O peculato é conceito doutrinariamente como... O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, na hipótese de não ser praticado por um funcionário público, opera a tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. Pessoal, questão típica aí da CESP. A CESP sempre coloca um crime em que o bem jurídico é a administração pública. E o peculato, previsto lá no artigo 312, com 6 modalidades, ele é um crime funcional impróprio, porque tão somente o servidor público pode praticar. Porém, se o crime não é praticado por servidor público, eu não estou diante de um peculato, eu estou diante de um outro delito. Por isso a questão fala tipicidade relativa. Neste caso, o item é verdadeiro. O peculato é um crime funcional impróprio. Por quê? Se for praticado por aquele sujeito que não é da administração pública, eu não estou diante do peculato, mas sim diante de um outro crime, a exemplo do furto. Mirabete explica muito bem essa questão e a CESP sempre a coloca. Só para não deixar batido, no crime funcional próprio, tão somente o servidor público pode praticar. Se uma outra pessoa pratica, nós estamos diante de uma situação atípica. 72 verdadeiro. Vamos lá para o 73. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente, no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Pessoal, pura doutrina aí, pura conceituação. A culpa ela pode ser conceituada como consciente e inconsciente. Na culpa consciente, o sujeito ele prevê o resultado, mas ele acredita no íntimo que esse resultado não vai acontecer. Ele afasta qualquer possibilidade de ocorrência do resultado, mas ele tem a ciência. Culpa consciente. Na culpa inconsciente, o sujeito pode prever o resultado, mas ele deixa de prever. Ele pratica a conduta e não vislumbra a possibilidade do resultado. Ok? Então aí o item está verdadeiro. 74. Considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave, sendo, por consequência, processado e, ao final, condenado. Considere ainda que, no curso da ação penal, tenha sido constatado pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzida a capacidade de compreensão ou vontade, comprovando-se a sua semi-imputabilidade. Nessa situação, caberá a imposição cumulativa de pena, reduzida de 1 a 2/3 e de medida de segurança. Pessoal, a alternativa é falsa ou verdadeira. Na verdade, a CESP foi lá para o finalzinho aí da parte geral, foi lá para as medidas de segurança.
A gente tem que lembrar que com a reforma do nosso Código Penal em 1984, de nítida orientação finalista, o capítulo das medidas de segurança foi profundamente alterado. Antes eu tinha o sistema do duplo binário. Eu aplicava-se pena e medida de segurança. A partir de 84, não. É o sistema vicariante. Ou é pena ou é medida de segurança. Eu não cumulo os dois. É um ou é o outro. Pena para o agente culpável, medida de segurança para o agente inculpável. O semi-imputável, ele recebe pena ou medida de segurança, mas nunca os dois. Ou o juiz aplica pena ou o juiz aplica medida de segurança. Então, por isso, a alternativa é falsa. O juiz, neste caso, ele escolhe pena ou medida de segurança, seguindo aí os critérios legais. Item falso. Vamos lá, prosseguindo. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal, seus princípios. Esses itens, na verdade, é uma questão mais principiológica, lá do início do Código Penal também, mas não é nada difícil, muito simples as questões. 75. Suponha que, no curso de determinado inquérito policial, tenha sido editada nova lei que, então, deixou de tipificar o fato, objeto da investigação como criminoso. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado, porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor. Pessoal, verdadeiro, nós estamos diante do quê? De uma lei que descriminaliza o fato, de uma abolitio criminis. A abolitio criminis, ela opera efeitos imediatamente. Se tem inquérito policial, tranca-se, encerra-se o inquérito policial. Se tem condenação, relativiza a coisa julgada. Então, abolitio criminis é causa de extinção da punibilidade imediata, verdadeiro. Questão aí sem maiores complicadores aí. 76. A contagem do prazo para o efeito da decadência, causa extintiva da punibilidade, obedece aos critérios processuais penais, computando-se o dia do começo. Todavia, se este recair em domingos ou feriados, o início do prazo será o dia útil e imediatamente subsequente. Pessoal, boa questão. Misturamos aqui uma parte de direito penal e uma parte de processo penal. Por quê? Porque a decadência tanto está na parte geral do CP, como ela está no CPP. Primeiro, decadência. A decadência do direito de queixa ou de representação, ela é um nítido instituto de direito penal, que influencia diretamente no processo penal. Se ela é um instituto de direito penal, aplicam-se as regras do direito penal. Aplica-se o artigo 10 do Código Penal. Então, os prazos são contados de acordo com nosso Código Penal. Inclui-se o dia do início, exclui-se o dia do final. Só que é um prazo improrrogável. Cair um sábado, domingo, feriado, é fatal. Caiu lá, morreu. Decadência, prazo, direito penal, inclui início, exclui o final e não se prorroga. Ele vence independente do dia. Por isso a questão ela é falsa. 77. Uma vez que as medidas de segurança não são consideradas penas, possuindo caráter essencialmente preventivo, a elas não se aplicam os princípios da reserva legal e da anterioridade. Olha só, mais uma vez aqui, medida de segurança. Pessoal, o tema foi polêmico, hoje não é mais. Frederic Marx dizia que era preventivo, que era uma administrativação do direito penal, que era puramente um caráter administrativo. Hoje não. Qualquer doutrinador penal entende que medida de segurança ela é espécie do gênero sanção penal. A sanção penal tem pena e medida de segurança. E se é sanção penal, todas aquelas garantias do direito penal aplicam-se às medidas de segurança. Então, todos aqueles princípios que nós vemos no direito penal aplicam-se aqui às medidas de segurança. É a mesma sistemática, princípio da reserva legal, da anterioridade, da exclusiva proteção de bens jurídicos, do prazo, da prescrição. Então, o item é falso. 78. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade.
Pessoal, questão é verdadeira. Me parece que talvez pode ter um probleminha de interpretação, mas a questão é verdadeira. Em direito penal, no critério lei penal no tempo, é tempus redit actus. Praticou um crime, a lei que estava vigente no momento do crime é a lei que vai ser aplicada. Se posteriormente vir uma lei que descriminaliza, essa lei ela retroage. Retroage para quê? Porque ela é benéfica. Então ela apaga os efeitos do crime. Porém, eu também posso ter uma questão da ultratividade. Exemplo, lei de drogas. Antes da lei de drogas, da 11.343 de 2006, o tráfico de drogas, o delito de tráfico tinha uma pena menor. Após 2006, a pena foi muito maior, tanto a pena privativa quanto a pena de multa. Então, o sujeito que cometeu o crime de tráfico em 2005 foi julgado com a lei vigente. Quem cometeu a partir de 2006 pegou a nova lei. Ou seja, então, em direito penal, predomina o princípio da tempus redit actus. Porém, a lei mais benéfica, ela retroage, ou ela é ultrativa, ou ela projeta os seus efeitos para o futuro. Por isso a questão é verdadeira. A gente só tem que tomar cuidado com aquela hipótese terceira do artigo penal, do Código Penal, lei temporária e lei excepcional, que elas possuem ultratividade gravosa. Mas a questão falou que a regra é a lei praticada durante seu período de vigência e a exceção é a retroatividade ou ultratividade mais benéfica. Por isso, entendo eu que o item 78 é verdadeiro. Pessoal, como vocês viram, a prova de direito penal ela foi tranquila, foi mais parte geral, não teve um grau de dificuldade. Agora passou o concurso, é descansar em uns 15 dias e voltar a estudar para os demais concursos. Ok? Boa sorte aí, pessoal. Vamos aguardar o resultado. O gabarito deve sair na terça ou na quarta e a prova está disponível aí no blog do Aprova Concursos.